Olá, tudo bem? Hoje o nosso tema é erros em obra. Nós separamos 10 fotos para fazer o comentário de cada erro e a correção de cada situação de acordo com as fotos que nós vamos colocar a seguir. Na primeira imagem, pode-se ver que houve a necessidade de fazer um reforço no prédio. Só que foi feito escoramento somente da segunda laje. Esse caso está totalmente errado essa situação. Por quê? Quando tem a necessidade de corrigir do segundo pavimento para cima, obrigatoriamente tem que ser feito o escoramento desde o térreo até a laje que vai ser feito o reforço. Então, neste caso aí, o escoramento não tem efeito nenhum. Então, está totalmente errado. A próxima imagem é sem comentários, né? Esse tipo de andaime aí para fazer o serviço. Então não façam isso, porque o risco de acidente é muito grande, né? Caixa de cerveja só para o final de semana. A terceira imagem, ela é uma escada e uma rampa para cadeirante, né? Para quem não sabe, a inclinação para acesso a cadeirante é de 8,33%, né? Essa forma aí que eles fizeram está parecendo um tobogã e o cadeirante, a única coisa que vai conseguir lá embaixo é acessar outro mundo, né? A próxima imagem é de um revestimento. Olha para vocês verem o que aconteceu. Houve o desplacamento do revestimento e ao ser retirado, foi analisado aí, olha para vocês verem, vários pontinhos de argamassa. Olha, está totalmente errado. Isso é muito comum de ver em obras, né? Os profissionais, eles colocam apenas alguns pontinhos de argamassa na peça ou às vezes no piso. É totalmente errado, né? É necessário, né, fazer a camada dupla, argamassa no piso e na peça, né? E com a desempenadeira dentada, né? Com fios contrapostos, né? O piso passa um lado e a peça passa em sentido contrário. Então vamos para a próxima imagem. É nítido aí nessa imagem, olha, que foi feita a concretagem e existe uma luva aí, ó, na concretagem. Então, antes de fazer qualquer concretagem, é preciso fazer a limpeza das formas para evitar esse tipo de situação aí que é muito comum. Às vezes também encontra muito pó de madeira, pó de serragem, né, na própria forma, na parte de baixo da concretagem aí, né? Então, antes de fazer qualquer concretagem, é necessário fazer a lavagem da forma e a verificação para ver se não tem nenhum EPI lá perdido ou mesmo sujeira, as plaquinhas com identificação de armação, por exemplo, né? É bom fazer a remoção dela antes para não ter problema aí com ela estar ficando à vista. Então, a próxima imagem, olha para vocês verem. Foi feito nesta obra, foi passado, né, toda a tubulação de elétrica em cima do piso concretado, né? Isso não é bom.
e nem correto também. O ideal é fazer a passagem de eletrodutos antes de fazer a concretagem, né? Na própria armação, embaixo do concreto, para evitar que seu contrapiso aí fica muito alto, né? Para que os eletrodutos também ficam mais protegidos, né? Então, por isso que é fundamental fazer a compatibilização dos projetos, pegar o projeto elétrico, jogar em cima do projeto estrutural, antes de fazer a concretagem, que aí sim você vai analisar os pontos de acordo né, com as alvenarias, aonde que está passando a alvenaria, aonde que está a viga, aonde que está as lajes discriminadas, para deixar a subida dos eletrodutos justamente aonde que vai ser feito as alvenarias. Então é necessário pegar o projeto elétrico e o projeto estrutural, projeto de armação e o projeto de forma, para fazer esse comparativo e ver aonde que vai sair os eletrodutos, para evitar que passe todos os eletrodutos depois da concretagem. Então o correto é fazer a passagem dos eletrodutos antes da concretagem. A próxima imagem, essa imagem é para vocês verem o que acontece. É uma viga que está totalmente deslocada do eixo do pilar. Está totalmente errado, né? Isso é um erro de execução. Na hora de fazer a montagem das formas aí foi feito o deslocamento. Ou um outro problema também que gera isso na locação da obra, talvez o pilar ele ficou deslocado, por isso que na hora que chega nas lajes mais acima, a viga ela passa no lugar correto, porém o pilar está deslocado. Ou pode acontecer também da viga ficar deslocada. Então são dois erros aí que tem que analisar a obra específica para ver o que aconteceu, mas não pode ficar desse jeito. Todas as vigas ela tem que ficar bem no centro dos pilares, né? Exceto que esteja discriminado no projeto estrutural que ele vai tender a passar na lateral, mas não é o caso dessa imagem aqui ao lado, que vocês estão vendo. Olha a altura do contrapiso, né? Essa imagem é possível verificar que ele está aproximadamente uns 14 centímetros de altura. Um dos problemas foi a imagem que nós vimos lá, a imagem anterior, que eles passaram o eletroduto depois da concretagem, e isso vai interferir no contrapiso. Outra situação que ocorre, esse desnivelamento, é o nivelamento da concretagem, né? Toda a área úmida ela tem que ficar mais baixo que a área seca, né? Ou seja, banheiros, lavanderias, e não haver essa diferença de nível no mesmo patamar se for um prédio, por exemplo. Então tem que ter todos os níveis iguais de toda a laje, para evitar que depois, para você igualar, aconteça esse tipo de situação e você gaste 2 pisos aí, quase 3, né? Porque o contrapiso, o comum, o correto dele é ficar com 4,5 centímetros de altura. Nesse caso está dando 14, né? Mais que 3 vezes a altura normal. Então a próxima imagem é uma viga, né, que ela aparece com trincas. Então, o que acontece nessa situação? Se você tem uma casa, conhece alguém que mora num prédio que existe trincas em vigas, por exemplo, é primordial que se faça o acompanhamento dessas trincas, né? Eu faço muita perícia em condomínios
uma das patologias que a gente mais encontra são trincas. Então, é preciso fazer o acompanhamento dela. Apareceu uma trinca e viu, então fotografa, anota o dia que você viu ela. O que geralmente é feito? Compra, né, um pacote de gesso, 1 quilo de gesso, mistura ele de forma homogênea e passa nessa trinca, né, e vai acompanhando, né, dia a dia se o gesso ele vai abrir. Caso isso persista, então é necessário que se chame um engenheiro no local. Provavelmente essa estrutura ela está movimentando e talvez seja necessário fazer um reforço após analisar o conjunto do prédio em si. Então tem que ter muito cuidado, muita cautela nesse tipo de situação. É muito comum ver algumas trincas em vigas. Primeiro tem que separar o que é fissura e o que é trinca. Então, trinca, né, como vocês podem ver a imagem, ela vem vertical e depois ela vai diagonal, né? Então, a abertura dela é maior. Nesse caso, é uma trinca, né? A fissura ela é bem fininha, então ela não tem comprometimento estrutural. É preciso monitorar para que isso não se expande, que aí vai virar trinca mesmo. E quanto maior, as variações dela são muitas também, uma do lado da outra, no sentido diagonal, transversal, também é preciso ter um acompanhamento e fazer a devida análise ou para fazer um reforço. Nós passamos 10 imagens de erros que são encontrados em obras para responder, né, conforme cada situação e está ajudando e orientando vocês, né, que podem passar por esse tipo de situação aí conforme as imagens. Então é mais uma dica, né? Acompanhe nossas redes sociais, nosso Instagram @sigma_engenharia_construindo. O nosso Facebook é engenheiro Keiler e o canal do YouTube que é Keiler Oliveira. E nosso site é www.manualdaconstrução.com.br. Muito obrigado.